Wilson, que acabou de ganhar em primeiro lugar o prêmio de empresa inovadora no varejo. Não pode só trazer novas coisas para a empresa se você mal sabe usar o que você já tem. O que a gente pensa em inovação, muitas vezes não é precisar criar algo, mas é fazer nossos clientes ter acesso a algo. Muitas vezes a tecnologia, às vezes não tem como ser o fim, ela vai ser o meio. Tem algum desafio aí na empresa de vocês que vocês passaram que gerou uma oportunidade que não foi visto ou encarado como um desafio? E o objetivo final é fazer com que o cliente compre a casa dele com um clique. Cara, você já começa a fazer do jeito certo. Vocês são uma empresa pequena, mas com mentalidade grande, mentalidade de gigante. Estamos aqui com mais um Rockcast, agora com a presença do Wilson, da Smart, com o Rodrigo, da Performance, com o nosso CEO do grupo ViaSoft. Wilson, que acabou de ganhar em primeiro lugar o prêmio de empresa inovadora no varejo. Wilson, conta para nós aqui como que é ganhar esse prêmio e como que é chegar até esse prêmio, o que tem na Smart e conseguiram alcançar esse grande prêmio. Legal, primeiro, assim, uma honra estar com vocês aqui, né? E a gente, na verdade, a gente já tem a inovação no nosso DNA, né? Porque a gente já nasceu com a ambição de transformar a construção civil no Brasil. Então, a gente já veio com esse conceito de parar de empilhar barro, como a gente costuma falar lá, e trazer metodologias construtivas, métodos mais inteligentes na construção. Então, isso já é meio que parte do nosso DNA, a questão da inovação. Então, a gente sempre busca novas tecnologias para estar à frente nesse mercado, porque eu não consigo industrializar uma casa utilizando métodos convencionais, né? Então, são todos os maquinários que eu preciso de sistemas robustos, né? Eu preciso ter todo um aparato tecnológico que suporte toda essa operação. Então, basicamente, isso já vem do nosso DNA e, obviamente, que é uma adoção geral da empresa. Então, isso acabou virando uma cultura de você estar sempre em busca de novas tecnologias, novas melhorias para a empresa, estar em busca de eventos, né? A gente participa de diversos eventos ao longo do Brasil, buscando novas tecnologias, buscando conhecimento. E eu acho que isso faz parte de todo mundo que trabalha ali com a gente. E eu acho que é só uma coroação, né? É só um prêmio que ele mostra pra gente que realmente a gente está no caminho certo, com tudo isso que com toda essa busca que a gente faz, né? Eu acho que é um pouco disso, assim. E claro, é muito satisfatório estar num evento como esse e receber um prêmio desse porte. Um prêmio merecido, né, gente? É uma categoria extremamente disputada. Não é para qualquer um levar o primeiro lugar na categoria varejo, ser reconhecida como a empresa mais inovadora. E o Wilson é uma dos caras que é a locomotiva aí da inovação dentro da Rede Smart. Inovação que muitos falam porque está na moda, né? Todo mundo fala que tem que inovar, mas o como inovar que é algo até que podemos discutir aqui, por aqui o pessoal não cometa algumas besteiras aí no meio do caminho que custa muito caro, né? Nós podemos dizer, assim, comentando todos, né, o Wilson, certamente tem uma pergunta para ele aí, como o Fábio disse, o que não cometer de erros para não colocar os pés pelas mãos com a inovação. E você pensar assim, algo está muito claro na teoria, mas e na prática? Será que você vai trazer algo para dentro da sua empresa, gastar recurso, não vai reverter isso em solução prática, real para os clientes e para a satisfação de todos? Perfeito, esse é um ponto extremamente importante, porque o que é muito comum a gente visualizar, acho que no maior volume de empresas hoje, é essa ânsia pela inovação, né, pela vontade de não ficar para trás, né, para seguir a matilha, vamos dizer assim. Mas inovar por inovar, né, ou utilizar tecnologias por utilizar, não faz muito sentido, né? Você tem que utilizar aquilo que faz sentido para a tua operação, mas não adianta você ser um usuário raso daquela ferramenta que você está se propondo a utilizar. Né? Eu acho que é interessante, você trouxe uma ferramenta para dentro, ela tem que se pagar, ela tem que dar o resultado que ela se propõe a fazer. Então, eu acho que você também, como gestor de uma empresa ou como a pessoa que é responsável pelo processo de inovação, você não pode só trazer novas coisas para a empresa se você mal sabe usar o que você já tem. Então a gente costuma falar lá do metaverso, né? O metaverso, todo mundo sabe aí que é algo que ele teve muito hype e não se sabe exatamente se é pela tecnologia ou por ter nascido a IA já em sequência, né? Nascido não, por ter explodido a IA já em sequência.
Mas para nós faz sentido. Para nossa operação faz sentido. Então a gente continua, a gente ainda acredita na ferramenta e ele está lá sendo aplicado para o que ele deveria ser aplicado. Eu acho que é muito disso, né? O Rodrigo tá quietinho aqui, mas eu acompanho as redes sociais do Rodrigo. E ele também tem todo um processo de inovação dentro da empresa. E eu queria que você falasse um pouquinho aqui para nós como que funciona lá dentro da tua empresa também. Olha, a gente sempre tenta trazer, a gente está numa micro-região bem pequena mesmo, né? Então a gente está lá em Cantagalo, não é? É cidade de 12 mil habitantes. E o que a gente pensa em inovação, muitas vezes não é precisar criar algo, mas é fazer nossos clientes ter acesso a algo. É o que você entrou em contato, porque você falou, não adianta você trazer para a empresa e não executar. Então a gente não criou a fibra ótica, mas a gente foi a empresa pioneira que trouxe fibra ótica para a nossa região. Então a gente teve essa questão, fazer eles terem acesso. Agora a gente está trabalhando com um produto de segurança, onde que a inteligência artificial ela demonstra se reconhece uma pessoa, conhece a placa do veículo, não vai ser um disparo acidental através de um alarme. Então tudo isso a gente está fazendo as pessoas terem acesso em uma região um pouco mais distante do grande centro. Então a gente quer ser sempre pioneiro. E a ideia da nossa empresa é fazer sempre o novo. O novo, mas o novo prático. O novo que as pessoas possam se usufruir, não é? Usufruir dos benefícios tecnológicos que a gente vem buscar. Esses eventos que a gente participa, é o 3º ano que já estou participando aqui do ViaSoft, agora Rocker e tudo mais. É buscar essas opções, não é? É estar perto dos melhores para buscar ser ainda melhor, não é? Que é o que a gente pensa que os nossos clientes, nossos colaboradores merecem. Então eles merecem ter essa... Eu ia comentar, você estava falando de clientes, né? Mas eu vejo que traz muito isso para os teus colaboradores também. Principalmente quando você falou que ia entrar no Rock Club, foi justamente para trazer isso para dentro da sua cultura também, né? Então, dentro da sua empresa, você dissemina entre os colaboradores a inovação. Tem muita gente, às vezes, que é fechada. Tem pessoas que, eu não quero usar o ChatGPT porque o ChatGPT vai tomar a minha posição. Então, eu vejo que tem um pouquinho disso dentro da sua empresa também, que você leva para os colaboradores. Eu queria que você falasse um pouquinho também o que você traz para eles. A gente quer, por exemplo, evoluir com um todo, não é? Então não é só a gente buscar essa solução. Tanto nos eventos a gente sempre está trazendo todos os colaboradores, né? Participam anualmente, não é nesse evento, em outros mais técnicos, né? Final de semana agora eu tô com 30% da empresa também indo a Cascavel participar de outros treinamentos. Treinamento técnico, com os melhores do Brasil. Então a gente tem que buscar o melhor para eles saberem que eles têm capacidade de executar o melhor, que é o que o nosso cliente precisa. A gente tem lá, implantou esse ano um processo de Performance Academy. Nós somos uma empresa pequena, mas nesse processo, os gerentes, os gestores das vagas estão documentando todos os seu dia a dia. E estão passando para os demais colaboradores, para eles entenderem que a função do financeiro depende da função técnica. A partir disso, o técnico sabe o processo que ele tem que fazer no encerramento de uma ordem de serviço, no caso. Ou até mesmo o financeiro ou o suporte, saber que um processo de uma fusão de fibra ótica é demorado. Então Mas aí me permita, olha a questão, né, Wilson, que ele trouxe aqui. Nós somos uma empresa pequena. Aí tem os critérios para definir grande e pequena, mas ok, vocês são uma empresa pequena, mas com mentalidade grande, mentalidade de gigante. E ainda a gente vê empresas que já estão num porte grande, com mentalidade pequena, para não falar medíocre. Olha a diferença, cara. Alguém aqui nessa mesa tem dúvidas que daqui a pouco a tua empresa será gigante? Não. Grande? Perfeito, não, cara, perfeito. Você já começa a fazer do jeito certo. Né? Você já coloca a inovação como um grande motor que traciona a tua operação. E olha na sua fala quantas mensagens aí, né? Você está investindo no quê? Educação. Exatamente. E eu acho que muito da inovação, na realidade, ela está muito ligada nisso. Porque se você não treina teu time, se você não capacita, jamais vai trazer inovação para tua empresa, porque eles não estão indo no mercado, não estão entendendo o que tem de novo. Entendeu? Tem muita gente tem muito líder, muito empresário que contrata meia dúzia de licenças do ChatGPT, larga para a turma e fala: agora vocês têm inteligência artificial, façam algo relevante. E vira aquela busca desordenada, bagunçada por inovação, e que o pessoal só perde o foco, dispersa e chega lá na frente e nada de relevante aconteceu. E aí, mas para todos os fins, o líder vai dizer: não, eu invisto em inovação.
o problema é a falta de talentos no mercado. Não é a falta de talento no mercado, é a falta de competência para você fazer uma liderança com um racional estratégico bem desenvolvido, com intencionalidade. E aí eu queria trazer uma pergunta aqui, se a Manu me permite, a vocês. O que vocês estão enxergando das empresas com quem vocês interagem, com as profissionais com quem vocês fazem trocas? A questão da busca pela inovação, inovação pela inovação. Sabe aquela coisa onde colocam a carroça na frente dos bois e investem em inovação sem ter uma clareza do que eles querem com aquilo? Eu brinco muito, uso o exemplo do Elon Musk. Elon Musk é um cara muito bem resolvido no que ele quer. Não é à toa que tá aí os números e os feitos, né? Com a SpaceX, Tesla e outros. Quando perguntam, Elon Musk, ele faz foguete por fazer foguete? Não. Elon Musk, ele tem uma causa, ele tem um propósito. É colocar o ser humano em Marte. O foguete é um meio. Eu, Fábio, entendo que inovação também é o meio e não o fim. Não sei se estou me fazendo claro aqui, porque eu ando muito inquieto. Eu interajo com muitas startups, com muitos investidores, empresários, que eles já se perderam, eles estão obcecados em eu preciso provar que sou inovador, e eles já estão inovando por inovar, a ponto de sangrar a própria estratégia da empresa. E eu sei que o que eu falo aqui gera, talvez até vocês não são obrigados a concordar, eu recebo críticas. Dias atrás eu fiz uma fala numa outra sessão com a Manu, minutos depois alguém me ligou e falou, olha a besteira que tu falou, velho. Tu falou que a inovação tem que servir a estratégia. Não é assim, é a estratégia que tem que servir a inovação. Eu falei, tu tá equivocado. Na minha crença e no meu entendimento, você tá equivocado. Eu já vi muita empresa inovadora falindo. O cemitério de CNPJs está cheio de inovadores. Está cheio de inovadores. Falidos. Queria escutar de vocês qual é a opinião de vocês e o que vocês têm enxergado no mercado com relação a isso. Cara, eu vejo bem isso acontecendo em diversas empresas, porque é justamente essa corrida pela inovação que está startada aí, porque tá bem desenfreada, e essa corrida pela inovação, ela acaba te deixando no desespero de você trazer novas tecnologias para dentro, mas você esquece de fazer o básico bem feito, né? Então a gente lá se preocupa muito com isso. Então eu acho que antes de você trazer alguma tecnologia, eu acho que é interessante você entender se você explora as suas tecnologias existentes o suficiente, porque às vezes o fato de você já ter algo em casa nem precisa você trazer nada novo e você já inova com o que você tem em casa mesmo. Né? Então tem muita ferramenta boa em mercado, obviamente. Se você for pesquisar, você vai achar ferramentas para tudo. Mas será que eu preciso trazer uma ferramenta nova para isso? E aí, às vezes usa 20, 30% do que tem. Perfeito. E daí depois eu começo a ficar com um conglomerado de ferramentas absurdo que eu tornei o meu processo tão complexo a ponto de que eu me enfiei num buraco negro e daí para eu sair disso, eu preciso contratar consultoria, preciso gastar uma nota com outros especialistas que me tiram desse buraco que eu mesmo me coloquei tentando inovar. Né? Cavou a própria cova, né? Exatamente. É analisar muitas vezes o tripé da gestão em si, não é? Está investindo bastante em tecnologia, mas e o processo e pessoas? Será que ele está pensando com a mesma inovação nesses outros dois pilares? Quem sabe ele está pensando, vou investir na tecnologia, vou contratar o chat GPT para os colaboradores. Não faz nada, cara, não faz milagre. Meio, né? Hoje mesmo nós tivemos aqui a palestra da Viviane da Falcone e ela trouxe algo sobre isso, né, que não é tecnologia, começa lá em pessoas. A tecnologia por tecnologia não faz nada, ela pode acelerar, mas ela não transforma, ela não coloca o que realmente é relevante para a operação em movimento. Perfeito. É aquela máxima, né? Eu não preciso ter só a inteligência artificial na minha empresa, eu tenho que ter bastante inteligência humana também. Né? Essa é a máxima, né? Isso não aí. É só. E aí tem uma questão assim que me causa inquietude nisso tudo. As pessoas estão apegadas em buscar algo inovador que esquecem que problemas essas inovações deveriam resolver. Eu tenho eu tenho um jeito de enxergar as coisas. Eu venho de vendas. Eu fui forjado no mundo das vendas. Vender software não é algo fácil. Você sabe muito bem disso. É uma venda complexa. E eu sempre digo, qual é o custo da dor e qual é o custo do remédio?
se o custo da dor é menor que o custo do remédio, a pessoa vai continuar com o custo da dor. É mais ou menos assim, eu tenho um problema em gestão, eu tenho um problema dentro da minha organização. Quanto está me custando conviver com esse problema? Qual é o custo de uma solução para esse problema? Se o custo da solução desse problema é muito maior do que o custo do problema, eu convivo com o problema. Ou até mesmo aonde eu vou buscar, não é? Porque muitas vezes eu tenho a dor, mas uma dor que ainda não é perceptível muito alta, eu posso buscar numa farmácia, posso buscar num médico generalista. Ou resolver em casa, às vezes, Né? otimizando o A processo. avó tinha o chá, mas a minha dor aumentou, ou a percepção dela, não é? Se eu não tiver a solução da dor, eu tenho que buscar um especialista, não é? Eu mesmo falo para potenciais clientes da ViaSoft, ou que pensavam ser potenciais clientes da solução ViaSoft, essa solução nesse momento não é para você. Não é para você, e aí explico os porquês. E muitas vezes é porque ele está bem servido com software básico, ele ainda não tem um porte que já, digamos assim, dê condições de sustentar o uso de um software ViaSoft. Mas o software ViaSoft é caro? Primeiro, caro é aquilo que não vale. Mas é porque eu o tempo todo estou lembrando a esses empresários o seguinte, não é só o software. Você tem um time preparado para cuidar da parametrização do software? Se quer me pagar horas de implantação, a gente vem aqui e implanta, mas e a perenidade disso? E as boas práticas? A gente vai disponibilizar as melhores práticas de gestão, mas quem é que vai validar? Tem que ter alguém que patrocine isso dentro da organização, alguém que tracione. Eu já tive situações, por exemplo, de empresas que usam o mesmo software, me permita citar de exemplo, vocês usam, por exemplo, ViaSoft e ConstruShow, a Smart, né, para quem está aqui nos escutando numa plataforma como Spotify ou outra, o Wilson que está aqui, vencedor do Prêmio Empresa Inovadora na categoria Varejo, ele usa ViaSoft e ConstruShow como IRP. Eu tenho empresários que usam o mesmo software e que dizem, o software não me atende, o software tem gaps, o software deixa a desejar. Quando começa a falar isso, primeiro, tem humildade. O software não é perfeito. Nenhum software é perfeito, ninguém é perfeito. Perfeição é uma categoria acima, está lá em Deus. Na minha crença, obviamente, né? Respeito às outras. Mas, quando começa a falar isso, eu vejo que o cara que está falando é uma empresa que tem menos complexidade que uma Smart, tem menos estrutura, muitas vezes, muito mais enxuta. A primeira coisa que me vem na mente é quem está por trás da operação. Quem está por trás. E eu deixo a pessoa falar. Quando eu termino de falar, eu digo, cara, você conhece a Rede Smart? Conheço. O que você acha? Os caras são exemplo. Os caras são... Pois é. Eles usam o mesmo veículo que você está utilizando. E eles estão chegando no destino que eles almejaram. Você está reclamando que tá trepidando demais. Será que não é um motorista? Piloto. E aí eu quero provocá-los. As verdades, os temas velados eu quero colocar nessa mesa. Para isso que o Rockcast existe. As pessoas, os empresários, os decisores que aqui estão escutando, ou aqueles que anseiam uma posição de liderança, eles têm que ter clareza que projetos de RP, projetos de inovação, seja em outras searas, dificilmente se fazem em 2 mãos. É a 4 mãos. Não é só contratar um fornecedor, não é só contratar uma consultoria e falar agora se vira e me entrega a praia pronta. Cara, é um projeto a 4 mãos. E você tem que fazer a sua parte. O que me causa muito incômodo, não vou falar nem que é tudo, o que me deixa incomodado é que muitos delargam para os fornecedores, se você também é um fornecedor de software, delargam para os fornecedores o sucesso dos projetos. Mas como que um projeto vai ser bem sucedido se ele depende muito, quase que exclusivamente de pessoas de ambos os lados, e as pessoas de um dos lados cruzam os braços esperando que o fornecedor faça todo o trabalho sozinho. Tem coisa muito errada nisso. E que tem que ser trazido à tona, tem que ser colocado nessa mesa, porque se for para ser dessa maneira, melhor nem trocar, melhor nem investir. Não é que eu não goste de dinheiro, não é que eu não queira vender mais e mais. Mas, cara, eu não quero colecionar detratores que não fizeram sua parte e que depois é conveniente jogar na praça que o produto não funcionou. Peraí, Smart está usando, está crescendo exponencialmente e está ganhando prêmios, por que só com você não funciona? Algo errado tá acontecendo nessa história. Perfeito. Eu costumo falar muito assim, é como se fosse um filho, né? Você vai exigir que o seu filho seja bem educado, seja uma boa pessoa, se você largar ele só no mundo e tá ali, filho, esse é o mundo, tá aqui. Deixar que a professora eduque e dê todos os valores? Perfeito, vá lá e aprenda. Não,
Eu tenho que ensinar isso em casa. O RP eu acredito que é muito disso, tá? Eu atuo bastante nessa área já. E na minha visão, assim, é muito disso. Quando eu comecei até na Espaço Smart, a gente tinha até muito terceiros, né? E nada contra o terceiro, mas o terceiro, normalmente, ele vai vir já com o remédio, mas ele não entende o motivo da dor, né? Então, internamente, você tendo uma pessoa, essa missão dessa pessoa não é só ir lá e remediar. A minha visão, assim, essa pessoa ela tem que ir lá e entender o problema, porque às vezes o problema não é lá no efeito, é lá na causa, lá atrás. Então, muitas vezes o processo está com um erro para trás e você está tentando tratar aqui o efeito dele. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu acho que todo mundo que ouve aí também, que utiliza qualquer RP, eu acho que indiferente do RP, vai ter RP bom para pequenas, para médias, para grandes, e qualquer um vai ser bom para a tua operação. É o melhor que se enquadra na tua operação, na verdade. Mas se você se propor a pegar uma ferramenta, eu acho que você tem que literalmente pegar essa ferramenta e implantar como deveria ser, e não colocar uma parte dela na tua operação e continuar com penduricalhos na tua operação. Comprar um carro zero, novo, e querer reaproveitar o óleo velho da Brasília velha, cara. Exatamente. Então coloca coisa, e aí a gente tá falando de fazer uma limpeza de dados, de cadastros, de aproveitar e revisitar os processos. Você falou ali no determinado momento, né? Sobre processos, a equipe investindo em treinamento, processos. Cara, tem gestor que ainda foge do tema método e processo como o diabo foge da cruz. Por quê? Porque conhece superficialmente o tema. Ele vai culpar a ferramenta. Vai culpar a ferramenta. Exatamente. Sabe? E aí você vai para... Eu fui implantador de software. Por muitos e muitos anos. Pegar na empresa, sentar na frente de um gestor de área, uma área funcional, lá, financeiro, comercial, e perguntar como vocês fazem o processo hoje. Me explica. O cara não conseguia desenhar o processo. Entregar uma caneta e uma 4, desenha esse fluxo. Não consegue. Perfeito. E quando consegue, eu pergunto, mas por que vocês fazem assim? Não sei. Sempre foi feito assim. Eu, sinceramente, nunca parei para questionar. Mas quantos anos você está no comando da área? Eu já tenho 8 anos. Cara, 8 anos insistindo em fazer o mais do mesmo e você nem sequer criticou o processo? Aí leva porrada do concorrente e não sabe por quê. Sabe? Aí quer o quê? Quer que troque 6 por meia dúzia. Porque comprar um software novo e colocar o óleo velho da Brasília velha no carro novo é trocar 6 por meia dúzia. Então não troca, não seja idiota. Fica com o que você tem, cara. E é uma posição difícil essa, inclusive, de você fazer a crítica, né? Por exemplo, eu passo muito isso. Porque às vezes eu faço a crítica do processo, só que vendo o lado lógico disso. Como que isso vai se comportar no sistema. Por exemplo, puxa, eu preciso coletar um dado X. Preciso criar indicador da informação X. Mas como é que você quer criar a informação X se você não coleta essa informação? Então nós temos que estruturar isso para daí começar. Entendeu? Me permita citar um exemplo, inclusive, até teve uma pessoa que entrou em contato comigo até no LinkedIn e assim, olha, eu sou de um ramo de Maticom também, assim assado e tal, e eu vi aqui que vocês usam o ConstruShow, eu vi que vocês participam de alguns eventos e tal, e eu queria entender como é que vocês conseguem ter tanta loja e crescer com o ConstruShow. A pergunta foi literal, assim. Eu falei, calma, tem coisa errada. E aí... provavelmente a pessoa vai nos ouvir aqui. E aí eu fui conversar, né? Eu falei, não, deixa eu entender o teu cenário e tal. Começamos a conversar e tudo mais. E aí, no bate-papo, nós fomos entender todos os problemas que ela já falou. As atualizações seguintes já resolveram. Eu falei, mas isso já não existe mais, esse problema que você está falando. Ela comentou do carrinho, eu não consegui abrir abas. Falando, mas isso já foi resolvido. A evolução já está lá numa atualização passada, mas a pessoa nem se atentou. Quase 2 anos desatualizado, né? E aí a gente recomendou, né? Eu conversei com eles e recomendei. Você sabe que isso é uma barreira, Wilson, me permita? Perfeito. Tem clientes que eles desdenham a atualização porque tem que sair da zona de conforto de compreender o que aquela atualização traz. E vão querer falar de inovação. Não, e é dolorido. Vão querer falar de inovação ainda. E é dolorido a atualização, porque, por exemplo, eu não sei como outras empresas fazem ou como que a ViaSoft imagina que elas façam. Mas a gente lê toda a documentação do que saiu. E isso, vai trazer impacto para minha operação? Beleza, então eu vou ter que analisar esse cara e avisar, olha, sei lá, fulano, saiu uma ferramenta nova, que era o que você estava esperando e está aqui. Eu não vou exigir com que o usuário lá na ponta leia toda a documentação de um software, que ele talvez não tenha, pode até ter essa capacitação, mas a grande maioria não tem, não vai entender isso.
Então a gente também tem que ter uma pessoa que prepare Mas tudo isso esse é o internamente. método. Veja, você tem um método que é a boa Perfeito. prática que a gente prega, mas que muitos tomam a perigosa decisão de não seguir. E aí o Exato. que acontece? Atualizam e confiam em no produção. bom senso. E às vezes em produção ainda. E aí em bom senso. Para a O operação. usuário, a documentação está aqui, por bom senso, leia. Gente, se você que é o dono da operação, que é o cara da tecnologia, que é o cara da inovação, você não tira o capricho de fazer a leitura, de traduzir só o que é relevante para o seu negócio, para as suas especificidades, esperar que um colaborador, muitas vezes com pouco tempo de casa, faça isso, Perfeito. é loucura. Então, veja, de novo, gira, a gente volta em pessoas, em atitude. Perfeito. Atitude vencedora, atitude, cara, é trabalhoso. Atualizar dá trabalho. É dolorido por quê? Porque você tem o teu afazer de todo santo dia e ainda você tem que encontrar tempo para você compreender o que aquela atualização lhe traz, para depois você não reclamar que mudou uma interface, mas esse campo eu não tinha antes e agora está me gerando desconforto, porque as pessoas, elas estão, de um certo modo, habitoladas. É algo, assim, bem importante. E até mesmo a dor é relacionada ao software, mas não própria do software, né? Por exemplo, a gente tem muita integração lá dentro. Sim. Às vezes, uma atualização do ConstruShow, ela me gera um impacto gigantesco. Porque você tem ali integrações com N. Exatamente. Você é um cara que trabalha muito com integração. Perfeito. Nós tivemos uma atualização que a gente só pegou em produção ela. E o que aconteceu? Teve uma situação que foi criado um campo novo no cadastro de cliente. O que acontece quando cria um campo novo no cadastro de cliente? Cria um campo novo no banco, e aí existem algumas triggers, né? Talvez o pessoal que seja mais técnico vai entender, mas são alguns gatilhos que altera a última alteração do cadastro de cliente. E a nossa integração externa olhava a data que eu integrei e a data da última alteração. O que aconteceu? Subiram mais de 60 mil clientes para integrar. Olha aí. E não tinha uma alteração significativa, foi porque incluiu um campo. E aí até você entender isso, porque daí isso são coisas que você não consegue pegar numa documentação, lendo lá a documentação que a ViaSoft propõe lá. Não coisas que você só vai... É igual ao esporte, né? Nós vivemos recentemente uma experiência, né, no Masterclass do Rock Club. Tem partes do corpo que a gente só descobre que tem quando exige, né? Para quem está nos escutando, a gente foi desafiado pelo Daniel. Daniel. Foi a ideia da Manu, tá? Você tem uma pessoa responsável por esse negócio. Minhas pernas estão doendo até agora. Que falou, eu vou aprontar com a turma dos rockers. E pra quem tá nos escutando, ela trouxe um cara aí que duodeca Iron Man, que faz 20 vezes o Iron Man, enfim. Cara, campeão mundial. Ela vai fazer um Iron Man na Lua colocou agora, nós pra fazer uma dinâmica aí que eu descobri que tinha musculatura, na verdade tá faltando musculatura. Eu acho que eu perdi lá também. E é isso, uma atualização é isso. Uma atualização tem situações que você só vai sentir porque você tem tua personalização, customização, tem sua integração e é colocando para rodar para sentir. Mas aí vem aquela situação, tem uma equipe ágil, tem uma equipe prestando atenção, que age rapidamente, sabe? E não deixa o usuário sentir o dano, principalmente o consumidor final, o cliente. Foca na solução, não no problema, né? Exatamente. O problema acabou acontecendo, vou solucioná-lo. É isso que você tem que pregar, muitas vezes, que a gente quer focar lá com nossos colaboradores. Vai ter problemas. A gente estava comentando sobre tecnologia. Supernatural. Muitas vezes a pessoa tem um equipamento lá, /100, um equipamento de rede. Esse é o outro ponto. E daí precisa que chegue uma velocidade de alta velocidade. Mas e daí? Será que não é a capacidade do seu aparelho? Equipamento Wi-Fi sem tecnologia 5 GHz? Perfeito. Então, muitas vezes, a tecnologia, às vezes, não tem como ser o fim. Ela vai ser o meio. Mas nos nossos casos de atender clientes, atender usuários, temos que ter a capacidade do equipamento dele também. Mesma coisa, querer rodar um servidor, alguma coisa de banco de dados. Preciso ter uma capacidade muito maior na minha parte também. Não vou culpar também a ferramenta. E uma coisa assim, né? A gente tá batendo aqui, mas tem que falar para quem tá nos escutando e pensando, meu Deus, é difícil demais, né? Não tenho a estrutura, não tenho conhecimento, né? Tem dois feras aqui na minha frente falando. O que eu faço agora? Fico parado? Cara, não precisa trazer para dentro de casa. Talvez muitos não teriam condição de trazer um profissional do calibre de um Wilson. Agora, contar com uma mentoria, com uma consultoria. Pô, acabou de citar que alguém te chamou no LinkedIn, gentilmente, pô, o cara de uma humildade gigante, podia ficar em cima do pedestal, sabe, se isolar. Não, super acessível. Cara, já me mentorou aí algumas vezes. Ontem mesmo, acho que te chamei de manhã, viu? Como você faz tal situação? Tinha uma reunião com o CEO
uma empresa de São Paulo, estava no Rio de Janeiro, veio fazer reunião comigo de um tema que eu não domino. Chamei o Wilson cedo ali no WhatsApp, pô, já me ajudou, já me mandou 3 áudios, pronto, me preparou para a reunião. Busquem ajuda com quem sabe. Vá atrás de veteranos. Isso já é até um propósito do rock. Exato, o propósito do rock. A gente estar Vou próximo. vender o Rock Club aqui. Com certeza. Estamos próximos de pessoas que já estão passando. 3 membros aqui, tem 3 membros do Rock Club. E é legal ele ter tocado nesse assunto, porque realmente ele favorece muito isso, né? Porque às vezes você tá com uma situação na tua empresa e a gente se troca contato entre os rockers, né? Por exemplo, eu tava com algumas dúvidas de consórcio. Pô, eu não vou acionar nenhuma outra pessoa, tem a Daisy, né? Que é fera nos consórcios. Nossa. Chamei a Daisy lá, também é rocker aqui, né? E já tirou minhas dúvidas. Não, é bom demais, cara. Hoje, eu estava em reunião hoje com o Dr. Vinícius aqui. O cara na área da medicina, cirurgião plástico, é um inovador, assim, acima demais da média. Ele é insatisfeito por não encontrar uma solução que atendesse a gestão do seu instituto. Ele tem um instituto. Ele foi lá, investiu numa startup e desenvolveu. E aí, você estava aqui dando uma mini palestra. Eu vi que tinha uma roda de pessoas prestando atenção na sua fala. Falei, não vou interromper. Mas esse cara é o cara que você precisa encostar. Apontei para você. Falei, o Wilson é um cara que você precisa contratar, ter uma mentoria com ele para o Instituto Alda. Não é a Praia do Varejo. Mas eu tenho certeza que 1 hora de conversa que você tenha com ele, você vai gerar muitos insights super relevantes que serão atalhos para os objetivos, para os anseios da operação que ele tem. Isso é um pouco do que a gente estava falando no início aqui, é o inovar, né? Porque às vezes, tudo bem, não é do varejo, né? Mas é um conceito que se utiliza no varejo e que, será que eu não posso adaptar esse conceito utilizado no varejo para a medicina? Ou será que eu também não posso usar algum conceito ou algo da medicina para o varejo, né? Da área de telefonia, da área de telecomunicações, né? Então, acho que tudo isso é mais de troca de figurinhas, né? Eu acho que esse também é um propósito legal, né? Sim. Eu acho que vocês trouxeram vários pontos aí, principalmente a questão de desafios que são passados. Tem algum desafio aí na empresa de vocês que vocês passaram que gerou uma oportunidade que não foi visto ou encarado como desafio? Na verdade, assim, o desafio que nós tivemos, né, desde o início, ele foi encarado focado mais no sentido da nossa operação, né? Que é você realmente mudar a forma do brasileiro comprar casa, né? Então esse é um desafio gigantesco, porque hoje se você fala assim, não, eu quero comprar uma casa, o que você pensa? Que a gente costuma sempre falar lá que é uma das jornadas tão complexas quanto a venda de um software. E um software, você não vai ali na internet, softwares ERPs, vamos dizer assim, você não vai ali na internet, bota no carrinho um ERP e tira ele dali e sai usando. Não tem como fazer isso. A casa também é o mesmo formato. Então ele é um desafio gigantesco que a gente transformou em oportunidade. Então hoje é uma oportunidade de negócio nossa, é algo que a gente está cada vez mais focando em fazer no Brasil, e o objetivo final, o grau de complexidade é altíssimo, mas é fazer com que o cliente compre a casa dele com um clique. E sem eu ter muito incômodo, a lá Mercado Livre faz hoje, né? Entra lá e um clique você compra, bota o carrinho e fechou, né? Então tem uma série de impasses, né? Bem desafiador. O que também não é ruim, né? Não é ruim. Porque tem menos concorrência, onde estão os maiores desafios tem menos concorrência. E ali é onde mora a dor, né? Porque ali é onde você tem todo o sofrimento, onde você tem você tem que pavimentar tudo, né? Todo mundo que vem depois vem usufruindo do que você pavimentou, né? É o beber água limpa, não é? Exatamente. Então, chegou primeiro, bebe água limpa. Exatamente. E nós, um desafio grande a gente tem é até a questão de aumentar nossa carteira de clientes. Então, às vezes não vamos conseguir mais porque já temos 80% do share da nossa cidade que atendemos. Mas o que eu posso fazer agora é trazer novas soluções. Trazer inovação para esses clientes que já estão dentro da nossa carteira. Então, a gente quer trazer novas tecnologias em segurança, telefonia, não é? Últimas tecnologias em Wi-Fi Premium para as casas das pessoas. Então, é trazer soluções para quem já está dentro da nossa base. Olhando sempre para dentro. Você já tem 80% de market share, né? Pelo que você nos trouxe. Você, na mandala de crescimento ali, você tem que começar a preencher espaços vazios no cotidiano do teu cliente, que talvez não seja o business seu agora, mas que tem uma combinação, um fit muito interessante, que amplie, inclusive, a conveniência, aquela história. Daqui a pouco ele poderia até considerar deixá-lo determinado serviço, mas ele não quer abrir mão do pacote todo que dá conveniência. Tem muita possibilidade. É o entregar o valor agregado, né? Ele ter algo a mais. Me permita fazer um apontamento até em relação a isso, porque assim, eu participei até de alguns eventos da Anatel em São Paulo, e um ponto que eu acredito que você deve sofrer muito isso, que hoje,
história até que o pessoal comentou nas palestras lá da Anatel é que a mão de obra na tua área, ela tá bem escassa. Então você tem mais um desafio de você convencer aquele jovem novo que está se formando a ir para a área da telecomunicação para subir, instalar componentes e tudo mais. Essa é uma demanda que pelo menos eu vi o pessoal da Anatel comentando que está bem complicado de achar profissional. Então você tem um desafio grande de você formar e reter. É isso que é. E é o que a gente busca, é o formar. Essa semana, final de semana, o pessoal está indo buscar mais formação. E tem um outro detalhe, eu vou te provocar aqui, tá? Não, tem que provocar ele. Tem que provocar ele. Eu defendo aqui, Fábio, qualquer coisa. O teu principal negócio é provedor de internet. É isso. Certo? Como que você sabe, ou pelo menos já possa ter passado num pesadelo seu, de que de um dia para o outro alguém pode vir te arrebentar no meio. Né? Vou falar um Elon Musk da vida. Uma Starlink. Eu sou cliente Starlink. Eu tenho uma casa no campo, lá um sítio, longe de tudo. Tem ali, sabe aquele trecho que o diabo perdeu as botas? Você anda mais 2 km pra frente e você chega lá no sítio. Quase onde ele perdeu a vida, mais ou não menos. Não tem sinal nem de celular. Coloquei Starlink. Tem umas 18 câmeras de segurança lá e tal, investiba. Cara, não tive, olha, mais de um ano sendo cliente, não tem um relato de problema, de verdade. De latência, de nada pra reclamar. Tem um custo? Tem. Sei lá, deve estar o que hoje? Não sei valores, uns 180, 200. Se não é a móvel, é 180. É 180. Vi que agora tem algumas promoções rolando. Daqui a pouco o Elon Musk dá um BO ali, quer causar no Brasil, quer baixar o preço, quer... Eu fiz essa provocação dias atrás dentro do meu grupo, falando, daqui a pouco o Elon Musk da vida resolve atuar em alguns nichos que nós atuamos. Ou aparecer mais, né? Empresas, né? Cara, diversificar é importante, né? Porque, veja, você sai de uma condição de 80% de market share para daqui a pouco, não tô jogando para aqui, mas falência. Pode. Isso que não podemos se acomodar. Mas você tem isso no seu radar? Temos sim. Temos que ter no radar tantas tecnologias. O 5G está aí, não é? Mas o que a gente quer mais prega na nossa empresa é a proximidade com o cliente. Ele vai estar olhando na frente da escola, tá a minha empresa. Portas abertas. Tem que tomar um cuidado, me desculpe, mas isso aí é papo pra boi dormir, porque, com todo respeito, eu tô cagando pra relacionamento. Se eu tiver uma boa internet, eu não quero perder tempo me relacionando. Você quer... Meu pai quer ir tomar café na tua empresa. Sim. Se você der bom dia, com calor humano, cara, eu não vou trocar, porque, pô, cara, olha só, me recebem bem. Esse Elon... Como é que é? Musk. Meu pai é esse. Meu pai vai morrer daqui a pouco. Eu espero que antes que eu, inclusive, né? Pela lógica, né? Ele já viu a netinha, eu quero ver também. Tô dando a real, cara. Tô provocando. Você sabe que aqui não tem... É legal. Por isso que a gente... Aí você me vem com essa, mas é relacionamento, a empresa tá lá na frente da minha escola. Foda-se. Cara, se você me dá uma internet boa, que eu não preciso olhar mais pra tua cara e debita lá, tá tudo certo. É isso. A minha antena tá em cima do telhado do banheiro lá da casa. Coloquei lá, se o Elon Musk veio me mata, amarrado em dois palanques, cara. Eu quase me matei pra colocar lá em cima. E isso que ele já fez a estrutura ainda, né? Então assim, não me enche o saco, não me liga e não quero falar mais com você. Perfeito. Como é que resolve isso? A gente atende o seu pai, que gosta do relacionamento, e também estamos atendendo pessoas de alta densidade. E a necessidade que você tem. Certificando nossos profissionais. Temos profissionais com certificações internacionais, engenheiros que atendem, pós-graduados em redes de computadores, tudo isso lá em Cantagalo. E lá, muitas vezes, a pessoa pensa, estou numa cidade pequena, não tem Vivo, não tem TIM, não tem Claro. Mas eu tenho que trazer a tecnologia para lá. Quanto é, puder abrir, se não puder, corte depois. Quanto é uma mensalidade de uma internet? Olha, eu tenho planos a partir de 89, mas meu ticket médio é R$104. 104? Tá. Aí, tem um ponto de ameaça aí que tem que prestar atenção, porque é um jogo, né? Vamos falar a própria Starlink, o cara vem ali no mercado, o cara divide por 4, 5, é um negócio que hoje eles não conseguem controlar, né? Coisa que a Netflix já tá resolvendo. Eles estão com alguns problemas nessa questão. Analisando a grosso modo, já teve clientes que estavam com Starlink e tiveram que vir para nossa solução via rádio, inclusive, né? Usinas hidrelétricas estão em construção lá, o pessoal não conseguiu tocar a construção da usina com a Starlink. Aí vem uma questão de nicho. Boa. Então, mas a grande falta aqui, a provocação, mas você já tá atento a isso, é diversificar. Sabe, é diversificar. A própria ViaSoft, se vocês olharem a história da ViaSoft, começou com hardware. A ViaSoft, tudo mais, não.
Viasoft começou com equipamento lá em 90. Eu estive visitando Um hardware. 12 anos Exato. para ter o primeiro software ERP. Exatamente. Então, assim, a importância... vocês acham que nesse momento nós estamos com todos os ovos em IRP? Não. Estamos também trabalhando aqui estratégicos. Você também não vai abrir coisas estratégicas aqui, né? Com certeza. Nosso concorrente, um abraço a vocês. Que Deus tenha piedade de vocês, porque nós três aqui não teremos, né? A gente tá atento, é isso. Mas é importante, eu tô fazendo essa provocação, Claro. porque eu sei que esse podcast vai chegar em muito pequeno empresário, vai chegar no médio empresário, e que tem esse domínio, porque olha a diferença de mentalidade. Não é à toa que tu tá na Rock Club. Se não tivesse mentalidade diferente, a Manu nem trazia você. Deixava Porque entrar, né? a Manu não é quem tinha tem nem aprovado. ela que Não tem o tinha nem martelo, aprovado. né? Que decide quem entra e quem fica. Mas veja, você já está diversificando, você já entendeu que 80%, você podia nem estar aqui. Por que eu vou sair da minha cidade? Eu já sou o rei da cocada no meu campo. Não, tu tá aqui buscando inovação, parceria, fazendo troca. Então isso eu quis te provocar, porque da pandemia, ou melhor, pouco antes da pandemia, tinha muito empresário de materiais de construção, de supermercado, preocupado com o Zé da esquina, que era seu concorrente. E eu falava, o Zé não é teu concorrente. Sabe por que ele não é teu concorrente e ele não vai te dar trabalho? Porque ele é tão Zé quanto você. Eles não querem Ele evoluir. tá fazendo a mesma coisa. Teu Zé é Magalu, o teu concorrente não é o Zé, é a Magalu. Teu concorrente é Mercado Livre. Não sei o que, não é. Eu falei, tá, então espera. E não deu outra? O que nós assistimos? Vai numa loja da Magalu e olha o estoque deles. Do alto fluxo, o que você tem ali? Vai numa portinha onde você compra pelo smartphone aqui no aplicativo da Magalu, você compra qualquer coisa. Vai lá retirar na loja física e dá uma pescoçada. Você vai enxergar, como é que é? Pescoçada que fala? Vai enxergar embalagem de detergente ou de pó, não vou fazer promoção para Omo, porque não estão ganhando nada. Mas Né? Inclusive, se quiser patrocinar, podem vir que nós estamos juntos. Você vê refrigerante. Você vê coisas que você não enxerga numa loja de móveis e eletroeletrônicos. Até então, que era não enxergava, né? Isso. Enxergava no supermercado. Então, aquele cara que você considera seu concorrente hoje, não seja míope. Porque esse cara, ele não é o seu concorrente principal de amanhã. Acho que essa é uma das grandes mensagens que a gente pode deixar aqui para a finaleira dessa conversa. Eu ia puxar uma pergunta aqui pra encerrar. Porque estamos... Quase passando. Eu tenho que... Não, senão daqui a pouco os dois vão brigar aqui, Eu né? quero- Ó. De repente vai voar roteador pra todo quanto é Não. lado aqui, né? HD daqui pra lá. Eu quero saber o que a gente pode aprender com empresas como a de vocês, que são empresas de referência. Marketing, questão de inovação. O que vocês têm de mensagem para deixar para pessoas que querem aí trazer a cultura da inovação? Passa às 11. Eu acho que é até mais ou menos o que o Cortella sempre fala, né? Fazer o melhor na condição que você tem, enquanto não pode fazer uma condição melhor. Eu atendo poucas pessoas, mas eu quero atender da melhor forma possível. 80% minha cidade é um nível pouco. Sou uma pequena empresa. Mas esses 80% merecem o melhor. Merecem o melhor atendimento, como o pai do Fábio prioriza. Merece o melhor conectividade, como o próprio Fábio iria priorizar. Então a gente sempre está buscando isso. E através de vir atrás de eventos, treinamentos, capacitação, estar próximos de clubes de networking, como é o Rock, é isso que a gente busca. Para fazer a evolução da nossa cidade. Porque vai evoluir uma empresa de tecnologia que pode se instalar lá na cidade, porque sabe que tem uma infraestrutura de internet com uma baita capacidade. É uma empresa de próprio material de construção que vai saber que lá tem uma alta demanda tecnológica através da performance internet. Então é saber que nossa cidade vai evoluir como um todo através da evolução da minha cidade. Fazer parte da associação comercial. Então buscar a evolução para todos nós, não é? Pra nós lá, sim, acho que é muito de você trabalhar com a questão pessoas, né? Acho que todo mundo já é um tema bem debatido, mas é algo que pra nós também faz total diferença, porque quem tá lá na ponta pra nós são pessoas lidando com o cliente, então nossa operação ela é muito focada nisso. E a gente tenta sempre trabalhar muito bem processos, né? Então pra gente sempre suportar todo esse crescimento. Porque a gente já viveu isso no passado, né? Você crescer sem ter um processo bem estruturado, isso te causa dor. Então a gente sempre busca estruturar os processos e para isso crescer e sustentar toda a operação. Obviamente que eu acho que nenhuma empresa já sai planejando muito para daí sair e executar. A gente talvez não tenha mais Muito esse tempo, né? essa habilidade para fazer isso.
Então lá a gente brinca lá, a gente faz o PDCA ao contrário, né? A gente age primeiro, executa, entende a operação e aí vamos corrigindo, né? Então é o conceito lá que tá até no nosso DNA lá, que é o R rápido, corrija rápido, né? Então, ou seja, a gente levanta essa bandeira e trabalha com isso. Então, se eu tô com uma ferramenta nova, sei lá, uma ferramenta lá, o que a gente tava brincando ontem lá, o AI Music Creator lá. Bom, a ferramenta aqui faz sentido para nossa operação, pô, vai lá, brinca, traz alguma coisa, tenta fazer alguma coisa. Virou, não virou? Beleza, então tira, sai da frente, esquece, vai pra próxima. Vai pra próxima. Então a gente faz muito disso lá na Espaço Smart, né? Eu posso deixar de mensagem é que nós estamos com um mundo mudando mais rápido do que em qualquer outros tempos, né? Inteligência artificial não é uma modinha, não é uma onda passageira. Eita. O Wilson é um cara que domina muito inteligência artificial e tem muita propriedade sobre o assunto. E o que eu posso deixar de mensagem é o seguinte: estude, se eduque para as mudanças, eduque sua empresa, eduque suas lideranças, eduque seus liderados, mas execute a ação. Tem que agir. O universo recompensa a ação e não o pensamento. Galinha que cacareja, mas não bota ovo, é a primeira que é degolada e vai para a panela. Perfeito. Árvore que não produz fruto é a primeira a ser escolhida para virar lenha e vai para a fogueira. Não seja você a galinha que vai para a panela, não seja você a lenha que vai ser queimada. Produza frutos a partir da inovação. E a inovação só produz frutos a partir da ação. Errar rápido, acho que esse conselho é super importante. Perfeito. Faça rápido, erre rápido e corrija mais rápido ainda. Perfeito. Aprendam a conviver com o caos do erro. O erro que é necessário numa jornada de educação, de aprendizado e de conscientização. Essa é a mensagem que eu deixo aqui e acredito que os três dessa mesa compartilham muito disso. Não é à toa Com que certeza. estão prosperando e que são referências em suas áreas. É isso aí, gente. Obrigado pela certeza. participação Valeu. de todos. Valeu, obrigado a obrigado. vocês.